Deputado delegado Zuco, bem-vindo à Rádio Gaúcha, bom dia. Bom dia, Andressa, Giane, Rosane, Gisele, esse grupo de mulheres que tão bem apresentam o nosso programa de manhã. É uma honra estar falando com todos os gaúchos que ouvem a Rádio Gaúcha agora nesse período, mais de 100 mil pessoas assistindo e ouvindo a rádio. Bom, nós conversamos com o senhor porque foi aprovado ontem pela Assembleia Legislativa um projeto seu que flexibiliza algumas regras ambientais em áreas de preservação permanente. É claro, é um projeto polêmico, sempre que a gente fala sobre isso aqui no Rio Grande do Sul é polêmico, tem apoio por um lado e tem críticas por outro, mas o senhor diz que é um momento histórico para o Rio Grande do Sul. Por quê? Quais são os prós desse seu projeto de maneira bem didática para o nosso ouvinte? Sim. Antes de mais nada, queria agradecer ao presidente Adolfo Brito e ao líder do Partido Progressista, Guilherme Pazin, que abriram mão da emenda que estava sendo apresentada, que travava o projeto desde dezembro do ano passado, quando ele foi posto à votação. Dizer claramente que não há inconstitucionalidade nenhuma no projeto. Esse projeto foi feito com base em legislações existentes em vários estados do Rio Grande do Sul. Espírito Santo, desde 2016 existe decreto, Bahia 2014, Minas Gerais 2013, Mato Grosso 2019 e São Paulo 2022. Todos esses estados já fizeram o seu dever de casa, já analisaram a questão ambiental e autorizaram a construção de barragens e açudes em áreas de preservação permanente, desde que haja a devida compensação. Não foi diferente o estado do Rio Grande do Sul, que semana passada, lá na Expo Direto, abriu uma consulta popular, trazendo exatamente aquilo que nós preconizamos ali no nosso projeto de lei, que é o projeto de todos os deputados. Os deputados do Rio Grande do Sul firmaram posição, saíram da zona de conforto e manifestaram seu apoio positivo ao projeto. Então, e igualmente fizeram uso do Partido Trabalhadores lá na Comissão de Constituição e Justiça, que votaram favoravelmente, que também votaram favoravelmente quando da decisão da liderança, das lideranças de bancadas para botar em plenário para votação. Pego até de surpresa não, porque a narrativa da histeria, muitas vezes ambientalista, de que tudo vai prejudicar o meio ambiente, não coaduna com aquilo que nós estamos vendo no Brasil, da necessidade, o quanto antes, de nós flexibilizarmos a legislação ambiental para que o agricultor, nós estamos falando de mais de 900 mil pessoas no Rio Grande do Sul, quase 1/10 da população gaúcha vive da agricultura e da pecuária. Isso corresponde a 85% da agricultura familiar. Nós estamos falando em torno de 136 bilhões gerado pelo agronegócio no ano passado no Rio Grande do Sul, mesmo com todas as dificuldades. Ou seja, a economia que movimenta, uma das principais economias do Rio Grande do Sul, que é a agropecuária, agricultura e pecuária, que movimenta a economia do Estado, e permite, então, que o Estado tenha condições de navegar um pouquinho melhor em termos de economia. Com relação à legislação especificamente, eu jamais apresento um projeto na Assembleia, e os deputados que foram oposição deveriam ter conhecimento disso. Sempre antes de apresentar um projeto, eu vou buscar a jurisprudência e vou buscar legislações de outros estados. E eu vejo que em 2022, o ministro Gilmar Mendes, uma ação direta de inconstitucionalidade, lá do estado de Minas Gerais, proferiu sentença, acórdão na verdade, favorável à intervenção em áreas de preservação ambiental, quando for declarada de utilidade pública e interesse social para fins de agricultura. Ou seja, legislação que o Estado ainda está devendo para o Rio Grande do Sul, que será provavelmente sancionada pelo governador, e depois colocada em prática por normas regulamentadoras que se virão do Estado do Rio Grande do Sul, do governo, do Executivo. Mas a lei era necessária e os deputados estaduais aqui do Rio Grande do Sul tomaram posição, tiveram coragem de enfrentar o tema. Gisele, eu vou aproveitar. A Gisele tá louca para perguntar, então vou deixar para ela que é do ramo, né? A Gisele é quem mais entende de irrigação aqui nesse programa. Deputado, falamos ontem sobre esse assunto. Eu queria que o senhor tentasse voltar um pouco nessa questão que a Andressa colocou, de explicar o porquê ter essa lei, né? Que é uma lei que, na verdade, busca tirar aquele que é apontado como um entrave ao avanço desse sistema, né? E queria já aproveitar para lhe perguntar com relação a uma das críticas que é feita, que é justamente sobre a questão da compensação, que o texto não traz regras claras sobre a questão da compensação dessa intervenção que porventura venha a ser feita. Eu queria que o senhor mencionasse esses dois aspectos. Sim,
Tá certo. Primeira questão. O artigo 24 da Constituição Federal estabelece que a União pode legislar concorrentemente com os estados. A União edita normas gerais e os estados, de forma suplementar, editam normas próprias para serem executadas na sua área de atuação. Então, há uma competência concorrente. O artigo 8º da Lei Federal, do Código Ambiental Federal, o artigo 8º prevê a intervenção em vegetação nativa em área de preservação ambiental para supressão, para utilidade, quando decretado de utilidade pública e interesse social ou baixo impacto ambiental. Lei federal prevê a possibilidade da intervenção. Faltava a lei estadual. Nós, no último artigo do nosso projeto de lei, a gente estabelece que, sendo declarada de utilidade pública ou interesse social, ela vai poder ser realizada, a obra, a irrigação poderá ser realizada. E jogamos no último artigo a autorização para o governo federal, porque ao governo estadual, no caso, que compete ao governo do estado editar normas regulamentadoras. E o governo já fez isso. Semana passada, ele apresentou uma consulta pública na qual ele estabelece parâmetros para a compensação ambiental. De 1 a 2 hectares, os agricultores e pecuaristas que tiverem de 1 a 2 hectares de área irrigada de açudes ou barragens, eles terão que fazer a mesma área em preservação ambiental, terão que compensar o ambiente. Até 1 hectare fica dispensada essa compensação. De 2 a 10 hectares, o agricultor e o pecuarista terão que fazer 2 vezes a área irrigada em termos de compensação. Ou seja, se colocar 10 hectares de área irrigada, ele terá que compensar 20 hectares de preservação ambiental. Ou seja, na verdade, o meio ambiente vai ganhar com isso, porque terão mais áreas de preservação ambiental do que hoje são exigidas pela legislação. Todos ganham. Deputado, nós vamos ter que voltar meio que lá na estaca zero, porque há uma grande confusão nas pessoas, de um modo geral, sobre o que seja a área de preservação ambiental. As pessoas estão entendendo como sendo áreas públicas, quando na verdade nós estamos no seu projeto, se eu entendo bem, o senhor está falando de áreas dentro da propriedade, que pelo Código Ambiental precisa ter essa reserva dentro da propriedade para que não seja, digamos assim, a pessoa tem 100 hectares, ela não pode plantar nos 100 hectares, ela tem que reservar uma parte como área de preservação. Explica para os ouvintes para evitar essa confusão, porque as pessoas estão imaginando que é fazer açude dentro de parques, por exemplo. Não. São áreas particulares nas quais, havendo a possibilidade, mais um detalhe, somente será permitida a intervenção em áreas de preservação ambiental quando não houver outro meio, ou seja, quando o agricultor não puder irrigar a sua lavoura de outra forma, como é o caso do pivô, né? E havendo apenas aquele ponto específico da sua propriedade onde possa ser feita essa barragem, esse açude. E são dentro de propriedades privadas. Nós estamos falando de 365 mil estabelecimentos agropecuários no estado do Rio Grande do Sul. Quase 1 milhão de pessoas trabalhando em cima disso e em áreas particulares. Vai ganhar o meio ambiente, na verdade, quando o governo do estado editar a norma regulamentadora à lei. O governo do estado precisava de uma lei. A lei federal já previa, a lei estadual, que é o nosso Código Ambiental do estado do Rio Grande do Sul, não previa a intervenção. A Assembleia está disponibilizando para o governador uma oportunidade, uma legislação para que ele, regulamentando, faça aquilo que ele já está fazendo em termos de consulta popular, levando para a população a decisão, né, de ser ou não permitida a intervenção em área de preservação ambiental. Sempre em áreas particulares, não em áreas públicas. Dentro desse ponto que o senhor fala, deputado, precisa da sanção do governador e precisa de uma regulamentação para ser colocada em prática. Como é que está a previsão de que isso ocorra? Quando deve ocorrer? E se tem previsão de que isso venha a ter algum tipo de entrave neste meio de caminho? E também a diferença, porque em outros estados isso foi previsto por meio de decreto, e aqui é um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa. Qual é a diferença disso? A diferença é que leis só podem ser mudadas pela Assembleia e decretos podem ser revogados a qualquer momento. E nós não queremos causar insegurança jurídica. Nós queremos que o nosso agricultor, o nosso pecuarista tenha uma lei definida aqui no estado que estabeleça a possibilidade de construção de barragens e açudes, mesmo em área de preservação ambiental. Nós estamos fornecendo ao governo do estado, parabéns aos deputados do Rio Grande do Sul que tiveram coragem, fornecendo ao governo do estado
a possibilidade de editar normas regulamentadoras e que, enfim, isso seja aplicado no Rio Grande do Sul. Nós estamos atrás da Bahia, do Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, que já fizeram a sua parte. Mais uma vez, decreto é revogado a qualquer momento pelo governador. Agora a lei só pela Assembleia. Deputado, eu queria só reforçar um ponto aqui que eu acho que é interessante e que também é um ponto que suscita alguns questionamentos, que é o diferencial. A lei traz, na verdade, essa conceituação de obras de infraestrutura para a irrigação como de utilidade pública e as áreas irrigadas como interesse social. É aí que está a diferença, né, do projeto. Quer dizer, o senhor citou a Constituição, enfim, o texto federal, que viabiliza a intervenção nessas áreas que são consideradas de utilidade pública e interesse social. Essa é a grande diferença, né? Ao conceituar como de interesse social, se viabiliza a intervenção em áreas de preservação permanente. E aí a minha pergunta é... Perfeito, é isso mesmo, perfeito. Quer dizer, já está previsto na lei federal que se faça a intervenção nesses casos. O que a lei que o senhor apresentou ao projeto coloca é a possibilidade de considerar a irrigação interesse social. E aí a pergunta que algumas pessoas fazem é: e se outros setores entenderem também que são interesse social, utilidade pública, né? Não fica um pouco... Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa percepção que às vezes se tem de que é algo que vai liberar tudo. Veja bem, o Código Federal Ambiental é de 2012. Nós estamos falando de 12 anos atrás. Faz 12 anos que o Rio Grande não estabelece isso como prioridade, que não coloca a irrigação como prioridade para o setor agrícola. E agora nós estamos oportunizando isso. A lei federal permite, no artigo 8º, que sejam feitas obras em áreas de preservação ambiental. E o Estado não tinha essa legislação, agora nós teremos. Com relação a outros setores, né, qualquer demanda que nós recebermos na Assembleia, certamente os deputados, todos os deputados, né, de todos os partidos, poderão apresentar projetos de lei se entenderem ser necessário. Sempre, né, cabe mais uma vez deixar bem claro aqui para o ouvinte da Rádio Gaúcha, essa grande audiência da Rádio Gaúcha, não haverá prejuízo ambiental de forma alguma, muito antes, pelo contrário. Se eu fizer uma barragem de 10 hectares, eu terei que compensar com 20 hectares de área de preservação ambiental só por causa dessa obra, né? Ou seja, ganha o meio ambiente, ganha o produtor agrícola, ganha a sociedade gaúcha. A insistência dos nossos ouvintes aqui é de que a lei que o senhor apresentou é inconstitucional. Inclusive biólogos que são especialistas no estudo do nosso Código Ambiental dizem que essa lei é inconstitucional. Mais uma vez, eu peço para que eles leiam a decisão proferida numa ação direta de inconstitucionalidade no estado de Minas Gerais. Eu vou passar o número aqui para eles darem uma estudada, tá? É importante ler antes de emitir opinião. O ministro Gilmar Mendes, numa decisão especificamente sobre esse assunto no estado de Minas Gerais, no seu acórdão ele fala que cabe ao Executivo, por meio do ato administrativo, autorizar a intervenção em áreas de preservação ambiental com base no que preceitua o artigo 8º da Lei Federal. Tá? Isso aí já foi julgado, já transitou e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, no final de dezembro de 2022, ou seja, uma decisão bem recente, prevendo e possibilitando a intervenção quando de interesse social, utilidade pública, e também em eventuais intervenções de baixo impacto ambiental. É a ação 141-2671 de Minas Gerais. Nós lhe agradecemos, deputado delegado Zucco. Bom dia e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado. Um abraço aos ouvintes e a todos os componentes aí da mesa.